Boa tarde, galera, tudo bem? Grata satisfação reencontrá-los no nosso mundo das ideias, no nosso mundo intelectual, cognitivo. Estou aqui para trazer esse conhecimento para vocês, para contribuir para o engrandecimento de vocês, para a formação de vocês, daí vocês pegarem esse conhecimento e partirem para o desafio da vida, para o engrandecimento intelectual, profissional de vocês, né? O mundo passou por essa dificuldade. Nós já vencemos uma boa parte dessa dificuldade, estamos na iminência de voltar às nossas aulas presenciais, tipo com 35% da capacidade. Nós não sabemos como é que vai ficar, depois vai ser passado para vocês, mas o importante é que nós estamos aqui para dar continuidade. Peço que vocês resolvam as questões, resolvam os questionários que a gente passa para vocês, para a gente lançar a nota de vocês, e aí continuar com a nossa escola, ensino remoto e tudo, reagindo a essas dificuldades, né? Nós trabalhamos em aulas passadas nós estamos trabalhando com geossistema, nós já trabalhamos com relevo, nós já trabalhamos com a hidrografia e hoje nós vamos trabalhar com o clima, com a climatologia, né? Não se esqueça que são 5, né? Falta a vegetação e os solos, né? Respondendo por aquela máxima, a natureza é um conjunto de peças interrelacionadas. Quando uma peça dessa falha, todas as outras falharão. Essa natureza ela age de maneira integrada, em que essas peças, vamos dizer assim, ela vai se concatenando, vai se ligando uma com as outras. Quer um exemplo? Uma montanha de aproximadamente 1.500 metros de altitude, ela vai ter uma vegetação diferenciada, uma vegetação mais frondosa, mais desenvolvida. Por quê? Porque quanto mais alto o relevo, mais frio, certamente o clima vai ser mais diferenciado, vai ser mais favorável a ter uma vegetação e vai ter mais uma grande quantidade de chuva. Certamente os solos serão mais férteis nessas montanhas. Quem já viu assim o plantio de banana em cima das serras, o plantio de abacate em cima das serras e vários cultivos e tudo por conta do solo ser mais fértil em virtude dessa frequência de chuva e tudo. E é justamente aí que vai ter as nascentes dos rios, que nascem nas serras e vem ter essas finalmente aqui no Mar do Batoque, da Caponga, etc. Então, só a título de exemplo, esses elementos se interagem, eles casam entre si. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse terceiro elemento, que é o clima, né? Para se falar de clima, nós vamos falar da atmosfera terrestre, que é a camada gasosa, a atmosfera, a esfera da Terra, né? A atmosfera terrestre, como também a hidrosfera é a camada líquida da Terra, a litosfera é a camada pedregosa, a camada dos solos da Terra, né? Essas camadas se interagem e formam aqui esse grande geossistema que sempre nós já falamos, né? Então, a atmosfera nasceu, assim, quando a origem da Terra foi assim, um somatório de massas líquidas, como é que eu posso dizer, de rochas líquidas que se agregou pela lei da gravidade e teve várias erupções vulcânicas por conta da pressão da Terra. Então esse ar que era lançado cada vez mais, tudo assim, dos vulcões e tudo, teve um período que houve uma baixa de temperatura, esse ar se transforma em água pela condensação e se forma a camada da hidrosfera. Esse ar que ficou ao redor altamente tóxico, com a presença da água aqui na superfície, pela condensação, houve assim o nascimento das plantas e essas plantas limpou essa toxicidade através da fotossíntese e nós temos essa maravilhosa atmosfera com as suas camadas que a gente vê aqui, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, sendo que a troposfera, que essa camada fica mais próxima, chegando até 80 quilômetros de altitude, é que tem os nossos fenômenos climáticos. Uma coisa que também determina a questão do clima é as zonas térmicas da Terra. Nós temos 3 tipos de zonas térmicas. A zona tropical, a zona quente, que é justamente aquela que os raios solares incidem diretamente, que pega ali na linha do Equador, que pega aqui o Nordeste, que pega a Amazônia, essa parte mais quente. Aí quando chega ali no sul, nós temos a zona temperada, que os raios solares já batem assim de maneira, digamos assim, por tabela, já bate ali na paralela, e nós temos já nos extremos do planeta Terra as zonas geladas, que são justamente a Antártica e o Ártico, que é as zonas mais frias, e essas 3 zonas vai determinando assim, já numa prévia, indicando que tipo de clima existe nessas partes da Terra, que seria, no caso, as 3 zonas térmicas, que é justamente o posicionamento que a Terra se encontra em relação ao Sol, ok? Nós temos também a força de Coriolis, como prévias do clima, por exemplo. Lá na Antártica, existe a alta pressão, ou seja, o vento que vem da Antártica e que vem do Ártico,
ele vem mais pesado, vem carregado de gotículas de água. Então ele se desloca de lá até a linha do Equador, que tem uma zona de baixa pressão, que é mais quente. Já não tem essa pressão grande. Então esses ventos vêm, certo? De lá para cá, vai fazendo a condensação, que é a formação de chuva. Quando ele chega no centro da Terra, ele volta, porque ele já ficou com os ventos secos, volta lá para o polo, se reabastece e depois volta. E isso aí vai definindo as estações do ano, as estações climáticas e os regimes de chuva ou de sol aqui no planeta Terra. Por exemplo, quando é que chove mais aqui na região sul, ali, não, na região sudeste, por exemplo? É justamente o quê? É justamente no período entre dezembro, janeiro, fevereiro, chegando até março. É justamente onde as massas de ar se concentram em cima de São Paulo, Rio de Janeiro, justamente vindo lá da Antártica. Ela saiu lá por volta de outubro, setembro. Quando ele chega dezembro, janeiro, fevereiro, ela se concentra ali em São Paulo, Rio, e está a chuva danada, a chuva assim, mas grandemente. Aí quando é que começa a chover muito aqui no Ceará? Março, abril, maio, junho. É justamente essas massas de ar estão aonde? Estão concentradas em cima do território, em cima da zona geográfica do estado do Ceará. E tome chuva, que é a nossa quadra chuvosa, que é o nosso inverno. Ele chega até, passa por Maranhão, chega até Amazonas, aí quando chega lá, essas massas de ar, esses ventos voltam, se reabastece, fica fazendo esse ciclo, e nós chamamos de força de Coriolis, né? Existe uma diferença muito grande, o que é tempo, o que é clima. E existe diferença no tempo. O tempo existe duas coisas, a cronologia, né, que você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Você vê assim que você foi criança, hoje você é um adolescente, certamente o seu pai já foi criança, já é adulto, certamente o seu avô já foi criança e adulto, hoje em dia se encontra na melhor idade, né, na idade senil. E isso a gente vê que o tempo passou na alternância dos dias, das datas, das estações do ano, mas também tem o tempo estado. Estado assim, se o tempo está chovendo, se o tempo está ensolarado, se o tempo está ventando, se existe neve, ou coisa desse tipo, né? Mas o que é que nós definimos do tempo? É o estado com que se apresenta o clima. Nesse exato momento, se está chovendo, o tempo está chuvoso. Se está com vento, o tempo está assim apresentando vento. Se está nevando, o tempo está com neve. É aquilo que está se apresentando naquele exato momento. Que às vezes a gente diz assim, não, o clima está ameno, o clima está frio porque está chovendo. Não, pessoal. O clima nunca muda, a não ser se vocês façam uma pesquisa de aproximadamente 40 anos. O clima, ele é determinante, o clima, ele é estático. E o clima que nós temos aqui na Terra é o clima semiárido, quente e seco. Quem faz essa variação de temperatura, de chuva, de vento é o tempo. Então, a gente define o tempo como o estágio momentâneo do clima. E o clima? Aí você reúne os fatores climáticos, a latitude, a longitude, a proximidade do mar, as chuvas, os ventos, as massas de ar. Depois que você faz um estudo todo desses elementos, aí você dá o clima. Só recapitulando para você não esquecer. O tempo é o estado momentâneo e o clima é quando você reúne todos esses fatores, faz um estudo de no mínimo 40 anos para você definir aquelas condições atmosféricas daquele lugar, tá ok? Então, como é que a gente vê isso? Quando a gente percebe primeiro os fatores do clima. O primeiro é a latitude. O que é a definição de latitude? A latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Se eu perguntasse para você, quem é que tem maior latitude? É a Pinoretama ou o Rio de Janeiro? Certamente o Rio de Janeiro, que ele está mais distante da linha do Equador, ele está mais distante da Amazônia. Então, a ideia é que quando você tem uma latitude menor, quando você está mais próximo da linha do Equador, quais são as características da linha do Equador, de acordo com as zonas térmicas? É uma zona quente, pessoal. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente esse clima se apresenta. Em contrapartida, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio será esse clima. Então, isso é um fator determinante, por isso que diz que é um fator do clima, né? Tá ok, pessoal? A proximidade do mar, tá ok? A proximidade do mar. Quanto mais você está próximo do mar, mais frio vai se apresentar. Por quê? Porque aqueles ventos que passam ali naquela planície líquida,
apresentar assim gotículas de água, vai apresentar uma frieza maior. Então assim, a ideia é que quanto mais você está próximo, mais úmidos serão os climas. É o nosso caso, nós somos clima semiárido, mas nós temos um clima chuvoso. Agora, se você for o Quixadá, que está mais longe do mar do Batoque, as condições de secura é maior. Aqui nós colocamos longitude, mas na verdade, pessoal, é a altitude, né? Depois vocês consertam aí. Quanto mais alto, mais frio. Então, se você está no Tibete, por exemplo, alguém já deve ter visto a reportagem do Tibete, que é o filmes relacionados, disputas esportivas e tudo. Você vê assim que as neves, o gelo lá é eterno, porque o Tibete passa de 8.000 metros de altitude. Então, quanto mais alto, substitua altitude, não é longitude. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais você sobe a montanha, mais frio você fica. E vocês já experimentaram, que alguém já foi a Guaramiranga, Baturité, Bica das Andréia, Chapada do Araripe, ali por Juazeiro do Norte, tudo, você percebe que o clima passa a ser mais frio. Ou alguém já deve ter visitado Nossa Senhora do Sertão lá no Quixadá e ver que o clima é absolutamente quente, né? Então, esses três, latitude, substitui por altitude e proximidade do mar, ela vai dar assim mais ou menos o efeito do que é o clima quente ou frio, né? Aí nós temos os elementos do clima, que também definem o clima, que são massas de ar. O que são massas de ar? As massas de ar são bolsões, aí tu imagina assim, tipo assim, 10 caminhões, 18 pneus, tudo carregado de vento. Aí assim, tu olha aí pro céu, tu vê assim, esses bolsões de nuvem, isso aí é uma massa de ar que nós estamos aqui. Assim, uma quantidade de ar, ela se forma no mar ou no continente. Uma massa de ar se formando no mar, aí ela vai ter as características do mar. Por exemplo, o mar está quente, aí essa massa de ar vem quente. O mar está frio, essa massa de ar vem frio. O mar, se ela foi formada num ambiente que tem gotículas d'água, essa massa de ar vem úmida. Então, quando essa massa de ar penetra, quando ela invade o continente, que ela se encontra com outra massa de ar, ela vai fazer a ocorrência de chuva. Então, assim, se uma massa de ar foi feita no sertão do Quixadá, agora nesse exato momento de 12 horas do dia, ela está quente e seca. Essa massa de ar se desloca para a Serra de Guaramiranga. Quando ela sobe lá, ela vai estar o quê? Ela vai estar fria e úmida. Por isso que ela é um condicionante, é um fator determinante do clima. Essa grande quantidade de nuvem que se desloca e quando elas vão encontrando-se uma com as outras, assim, uma massa de ar quente com uma massa de ar quente, ela não vai formar a chuva. Agora, uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, ela vai formar uma frente fria. Por isso que quando você está assistindo o jornal, você vê que aquela jornalista diz, uma frente fria está se aproximando aqui de São Paulo e tudo. O que é isso, pessoal? É um grande volume de nuvem de ar que vai se deslocando, se encontrando uma com a outra, acontece a condensação e vai fazer a formação das chuvas, tá ok? Nós temos também a temperatura. A temperatura é a quantidade de calor em um corpo, né? A temperatura você vê, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio. Então isso aí vai dando um condicionamento dos climas quentes e dos climas frios de acordo com as zonas térmicas da Terra, né? A pressão. A pressão é uma força que eu estou exercendo aqui, por exemplo, eu estou colocando essa caneta contra essa parede, eu estou exercendo uma pressão. A pressão atmosférica é quando o ar está altamente úmido e a gente percebe essa pressão de duas formas. Por exemplo, quando vai chover na Pinaretama, todo o azul do céu e todos esses pedaços de nuvem somem. As nuvens se concentram, se agregam entre si e formam aquela nuvem cinzenta. Você vê que nenhuma folha passa a se balançar antes da chuva, ou depois da chuva e tudo, o tempo fica parado, o tempo fica altamente assim inerte. O que é aquilo ali? É a força que o ar está bem próximo da superfície terrestre de Pinaretama e ela não deixa a circulação dos ventos circularem. Quer um exemplo, pessoal? Quando você enche uma bexiga, uma bolinha de encher no aniversário, o vento dos seus pulmões vai fazendo a maior força e você vai enchendo, aquelas brincadeiras que a gente faz na escola, e o vento exerce uma força tão grande sobre a borracha que ela chega a romper. Então, assim, esses volumes de vento que vêm de um canto para outro, eles vão se deslocando e um vai mandando, um vai forçando assim o outro, assim, digamos assim, no encontro de forças para fazer ou não a formação de chuva. Isso aí nós chamamos a questão da pressão atmosférica.
Um outro exemplo, quando você está jogando futebol na praia, que alguém chuta a bola vai longe, tudo, aquela coisa toda. Quando você está caminhando na praia, você vê que o vento é muito mais forte do que o vento que circula na primeira cama. Por que o vento do batoque é mais forte? O vento, ele canta nas telhas quando a gente está passando o final de semana. Porque ali é vento que vem de uma liberdade que o mar oferece para que ele tenha força, porque é um espaço muito grande para ele circular, e carregado de gotículas de água. Então, essa pressão atmosférica é essa força que o vento, que o ar exerce em algum corpo. Aí, nessa medida de força aqui em cima, as nuvens mais fortes, mais carregadas, passam a exercer chuvas, né? Chuvas, nós temos 3 tipos de chuva. A chuva frontal, que é essa chuva que se encontra no encontro de 2 massas de ar ali no batoque, no litoral, entendeu? Uma massa de ar fria e úmida se encontra com uma massa de ar quente e seca, aí faz essa chuva que nós temos aqui na primeira cama, a chuva frontal. A chuva de convecção é quando o ar quente se eleva e encontra com as massas frias a uma altitude de mais de 10 km, que é a chuva que acontece muito no sertão. E a chuva de relevo, a chuva de montanha, a chuva orográfica, é quando o vento seco se encontra com o vento úmido que se encontra no topo das montanhas. Veja bem, a chuva do sertão é de convecção, que é o encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, uma massa de ar úmido com uma massa de ar seca. A chuva frontal ocorre no litoral, que é o encontro de 2 massas de diferentes temperaturas, e a chuva de relevo orográfico, que é a chuva que acontece no topo das montanhas. São os 3 tipos de chuva que acontecem, tá ok? E que são as correntes marítimas, para encerrar esse nosso papo? As correntes marítimas são verdadeiros rios de água diferente temperatura que se apresenta aquele mar. Por exemplo, se uma geleira nesse aquecimento global derreteu e essa água vem super gelada, estupidamente gelada, e ela faz assim, numa largura de 1 km, ela se espraia, ela se derrete, e ela toma de conta de 1 km do mar do batoque, você está olhando do mar do batoque, porém aquele 1 km que você possa medir de largura, ninguém sabe assim a extensão, né? Se os ventos passarem sobre esse ambiente frio, que é um rio frio dentro de um mar quente, nós chamamos aqui de correntes marítimas. E você vai ver no seu livro as figuras dessas correntes marítimas se deslocando sobre os mares do planeta. Se o batoque está com temperatura de 40 graus e essa água tem uma temperatura de 0 grau, o vento que passar em cima dessa água certamente vai trazer um vento mais frio para o mar do batoque e vai mudar as condições climáticas que existem no batoque. Então dê uma olhadinha no seu livro. Não é difícil entender as correntes marítimas, que é justamente assim, tanto rios quentes circula rios quentes por conta de quê? O que foi que aconteceu? Que dentro do mar apareceu um rio quente, as erupções vulcânicas que existem no fundo dos mares. Então aquele rio quente, numa distância de mais de quilômetro, quando o vento passa, vai influir aquela cidade litorânea no clima, como também um mar quente, tendo assim um derretimento de uma geleira, que vai também fazer a alteração climática ali da localidade do batoque, no sentido de que o vento passa e leva as características daquela corrente marítima, tá ok, pessoal? Esse aqui foi o nosso recado. Se tiver alguma dúvida, me procurem aí nas videoconferências, me procurem aí nos grupos que eu estarei pronto a atendê-los. Espero que eu tenha conseguido meus objetivos, fazer esse esclarecimento, esse conhecimento. Fiquem em paz e boa tarde.